a Deus, estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Amo falar da palavra, gente, eu amo, eu amo, eu amo. Quem aqui é apaixonado por Jesus, gente? Mais louca, louca, muito doida por Jesus. Se não for para ser louca, nem vale, hein, gente? A gente nem é. Estou muito feliz mesmo, gente, sério. Não, tem coisa assim que me realiza, falar de Jesus e mesmo que seja numa chamada online, para alguém na rua, para alguém num chat, seja lá onde for, é uma coisa assim que me dá muito prazer, sabe? Nossa, aquela coisa, sabe quando você come chocolate? É assim que eu me sinto. Então, quando a Claudinha me chamou, né, eu pensei em trazer um apanhado sobre esses estudos que eu tenho ministrado ali no meu Instagram, né, que, igual eu falei, o que está acontecendo? Eu estou abordando assuntos ali onde eu comecei falando sobre o pecado, eu tenho explicado o que é o pecado, o que a prática do pecado traz para nós como consequência, o que isso gera, qual que é a diferença do pecado, da transgressão, da iniquidade. E aí eu fiquei pensando que eu poderia fazer esse apanhado, trazer aqui, né? Eu estava me preparando para isso, só que quando foi domingo, Deus me deu uma palavra e meu coração queimou muito por ela. Então eu vi que era o que Deus queria falar. Então vamos abrir comigo aí em 2 Reis 4, essa história conhecida, né, da viúva. A partir do versículo 1. Vai dizer assim: Claudinha, tem como você gravar? Já está gravando, amiga. Ah, tá, beleza. Que tem um amigo meu que pediu. Então vamos lá. 2 Reis 4, parte do 1. Uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me e aos meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe disse: Que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: Traze-me outro vaso. Porém ele respondeu: Não há mais vaso algum. E o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus, o informou do acontecido e ele a instruiu: Vai, vende, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Então, gente, nós podemos observar aqui alguns fatores, né, alguns pontos primordiais para o acontecimento de um milagre. Creio que muitos de nós que estamos aqui temos algo aí que temos buscado de Deus, né? Temos uma área da nossa vida que nós precisamos da manifestação do poder de Deus, precisamos de uma intervenção, precisamos de um milagre do Senhor, né? Creio que muitos aqui devem estar buscando isso. Então, o primeiro ponto aqui que o Senhor me falou sobre esse texto é o seguinte, que a multiplicação sempre virá a partir de uma unção que você já possui. Quando Eliseu, aquela mulher chega para ele e fala com ele assim, relata, né, o problema que estava ocorrendo ali com ela, com a família dela, a preocupação dela. Ele pergunta para ela: o que você tem? E ela fala: eu tenho uma porção de azeite, uma pequena porção de azeite. Então, sempre que nós estivermos buscando algo da parte de Deus, para que Deus possa realizar um milagre, para que Deus possa operar o sobrenatural nas nossas vidas, nós teremos que apresentar algo para o Senhor. Ele irá realizar esse milagre não a partir do nada, mas a partir daquilo que nós já possuímos, a partir daquilo que nós já temos.
né? Para Deus realizar um milagre, tem que haver uma medida em nossas vidas de algo que Ele possa usar para a manifestação do sobrenatural. Então, uma medida, o que a gente tem? O que será hoje? O que você tem aí para oferecer a Deus dentro daquilo que você tem buscado ao Senhor? Será que quando ele te perguntar assim, o que é que você tem? O que é que você vai poder apresentar? Será que ainda tem uma medida de fé? Será que ainda resta uma medida, uma pouca medida de fé, uma medida de intercessão, uma medida de clamor, uma medida de lágrima, de súplica, uma medida de adoração ao Senhor, uma medida de serviço, uma medida de caridade, uma medida de oferta, uma medida de renúncia, uma medida de santidade? O que é que você pode apresentar ao Senhor? Mediante aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem esperado. Porque o Senhor, Ele é um Deus de milagre, mas quando Ele vier realizar um milagre na sua vida, Ele vai realizar a partir daquilo que você já possui. O que você tem hoje para apresentar ao Senhor? Será que ainda tem um pouco de santidade? Será que ainda tem um pouco de clamor? Será que ainda tem um pouco de fé? O Senhor, Ele não vai realizar um milagre a partir do nada. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João 6, 7. Deixa aí, no 2 Reis. Nossa Deus, grande. Ó, aqui, né, vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus estava ali, reuniu a multidão ali naquele lugar, e aí chegou o horário que o povo estava com fome, os discípulos deu a sugestão dele despedir o povo para eles ir comprar suas comidas em particular, e ele falou assim, não. Ele vira e fala aqui, ó, Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande, no versículo 5, vendo que uma grande multidão vinha ao encontro dele, disse a Felipe, onde compraremos pão para comerem? Ele, porém, disse isto para testá-lo, porque sabia o que tinha de fazer. Filipe lhe respondeu, 200 dinheiros de pão não serão suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tantos? Jesus disse, fazei assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentem-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu aos discípulos e os discípulos aos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quando já haviam saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então, a gente vê aqui uma testificação disso que o Senhor está nos ministrando. Quando Jesus ele viu ali que chegou a hora dele manifestar o poder dele dentro daquela situação, aqui fala que ele perguntou aonde iria comprar, porque ele realmente queria era testar aqueles discípulos. Então, quando chega aquele momento que Jesus queria manifestar o seu poder ali, ele pergunta, o que tens aí? O que vocês têm? E aí, para que cada um deles tome um pouco. E aí Pedro, né, André vira e fala, tem um rapaz aqui que tem consigo 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus apresenta aquele pão a Deus, apresenta aqueles peixes, e dali surge o milagre, dali surge a multiplicação. Então, a multiplicação, a unção da multiplicação, ela vai vir a partir daquilo que você já tem. Será que aquilo que nós possuímos, nós estamos retendo para nós? Será que o Senhor está conseguindo ouvir a sua voz? Será que você tem retido a sua voz para si? A sua medida de oração tem sido talvez até nula? Como que anda a sua medida de oferta? Que a palavra fala, aquele que muito semeia, muito colherá. Às vezes nós nos colocamos numa posição de coitados,
de tão pobres, de tão miseráveis, de tão necessitados, que nós só ficamos esperando o momento que Deus vai trazer a provisão sobre nós. Mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Talvez a gente pense, mas é porque eu estou em dificuldade, Senhor, mas quando eu tiver, eu faço. Não, a palavra de Deus fala, seja fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Não, na verdade, não fala assim, ela fala, porque fostes fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Ela afirma. Então, se nós, é nesse momento que Deus quer provar o nosso coração. Igual na outra passagem ali, quando foi com Elias, ele chegou para aquela viúva e falou assim, me dá de comer. Ela falou assim, Senhor, eu não tenho senão um bocado de pão e um pouquinho de azeite, de farinha, né? De farinha e azeite, eu vou fazer um bolo, a última coisa que tem, vou comer, e depois eu mesmo, meu filho, vamos morrer. Ele virou para ela e falou assim, me dá, faz e traga para mim primeiro, e depois você come. E ela seguiu e obedeceu. E ali ela pôde vivenciar um milagre dentro do tudo ou do nada que ela tinha. Muitas vezes a gente está esperando algo acontecer, a situação mudar. Talvez você tenha retido aquilo que Deus tem te pedido, você está retendo o seu milagre. Você está retendo o seu milagre, e mais lá na frente você vai entender. Tem gente que fala assim, no tempo de Deus ele vai estender a mão, no tempo de Deus ele vai salvar fulano, no tempo de Deus ele vai trazer essa provisão. Você sabe o que é o tempo de Deus? Lá no final, eu vou falar para vocês o que é o tempo de Deus. O tempo de Deus para a nossa vida, quem determina ele somos nós mesmos. E vocês vão saber como. Isso é uma chave que eu vou liberar aqui para nossas vidas, para que a gente tenha isso. Esses dias, o Senhor me liberou essa chave esses dias, e eu falei, Senhor, eu estou retardando o tempo do Senhor sobre a minha vida. Então, para que o Senhor possa realizar o milagre, o sobrenatural, você precisa apresentar o que você tem. Apresentar a obediência, a renúncia. Talvez o Espírito Santo está te falando, morre, perde a razão, renuncia, abre mão da sua justiça própria, mas você está lá, você está argumentando, você está lutando, você quer que a sua vontade seja feita. O que você pode apresentar hoje para o Senhor? A unção. E aí, o que acontece? Deus, quando você vai clamar ao Senhor, você vai pedir, mas quando ele vier ao seu favor, ele vai vir, primeiramente, ele vai olhar, se você tem algo para me apresentar. Se tiver, beleza, mas se você tiver pouca, se a sua medida for pouca, igual daquela viúva, isso não será o suficiente. Não será o suficiente, será o suficiente para ele decidir fazer o milagre, mas para o milagre acontecer, você vai ter que aumentar essa medida. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui em 2 Reis 4. Olha para vocês verem qual foi a direção que Eliseu deu para essa viúva. Então, ele... Não, estou em 1 Reis, oh meu Deus. Então, olha, tá, ela falou que tinha uma botija, aí olha a direção que ele dá para ela agora, a partir do versículo 3. Então, ele disse, vai, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos não poucos, entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se foi, fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. Então a unção só será aumentada a partir do aumento de uma medida de intimidade com o Espírito Santo. Quando Eliseu manda que ela entre para dentro da sua casa e feche a sua porta após si, isso fala de um tempo de comunhão, de um tempo de intimidade. Aquela direção de Eliseu para aquela mulher traz para nós um entendimento de que, para que aquele milagre, ele desate no mundo espiritual e venha repouso sobre nós, que
A gente vai apresentar para o Senhor, Senhor, estou sendo fiel, eu tenho passado por lutas, tem doído, tem me sangrado, eu tenho passado por momentos que aos meus olhos naturais é impossível, eu vejo que é impossível, não tem como essa situação mudar, mas eu tenho perseverado, eu tenho mantido minha fé no Senhor, tenho crido que o Senhor irá realizar, isso é a sua pequena medida, mas você vai precisar aumentar essa medida para que os céus desatem. Quando Daniel começou a entrar naquele jejum, ali de 21 dias, o anjo desceu para ele e falou assim, ó, quando você começou, Daniel, eu vim para te responder, mas eu deparei com o principado da peste, então eu tive que voltar e pedir reforço para que eu pudesse combater. Então, a gente percebe que no mundo espiritual há uma resistência, que não quer que nós vivamos o sobrenatural de Deus, que nós rompamos, que nós conquistamos, que nós sejamos realizados no Senhor. E como que nós conseguiremos vencer isso? Aumentando a nossa medida. Se você até aqui foi fiel dentro da sua pouca medida, tudo bem, mas ela não vai ser o suficiente. Você vai ter que aumentar essa medida. Fecha a porta atrás de você e vai buscar a face do Senhor. Vai buscar intimidade com o Espírito Santo. Vai aumentar sua medida de oração, sua medida de adoração ao Senhor, sua medida de louvor, sua medida de lágrimas, sua medida de súplica, de intercessão, sua medida de gratidão ao Senhor. Vai aumentar. Deus vem buscar em nós uma medida que nós temos, mas essa medida ainda não é o suficiente, não é necessário. O aumento não é o suficiente, é necessário o aumento dessa medida, porque uma fé pequena não realiza milagres. Você sabia que uma fé pequena não realiza milagres? Muitas pessoas falam assim, se você tiver uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Mentira. Heresia. Falta de compreensão da palavra do Senhor. Uma fé pequena não realiza milagres, não. Eu vou provar para vocês agora. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 8, 23. Deus, ele sempre vai buscar de nós muito mais. Ele nos coloca em situações de luta, de prova, de circunstâncias difíceis, porque ele quer tirar de nós mais comunhão com ele, mais intimidade com ele, porque no fundo, ele não quer te fazer sentir dor, mas ele sabe que é através desse processo que você vai criar mais comunhão com ele, que você vai estabelecer uma intimidade com ele através da experiência. Na verdade, o que ele quer é mais de você. Ele sempre vai buscar de nós mais intimidade, mais comunhão, mais adoração, mais oração, mais leitura da palavra. Diante de tudo que ele nos proporciona, mediante as lutas, a única coisa que ele quer de nós somos nós. Nós temos que ter essa revelação na nossa mente. Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Ele te quer. É simplesmente isso. É porque ele te quer. Muitas vezes é simplesmente porque ele te quer. Mas, dependendo do seu grau de maturidade, porque tem pessoas que ainda é um pouco madura, ainda não atingiu como que eu falo? Uma estrutura espiritual, então essa pessoa acaba que ela chega mais para perto de Deus nesses momentos e tal, mas tem pessoas que já são maduras e Deus, ele proporciona essas situações não apenas para te aproximar mais dele, mas porque ele quer, para ele te transferir de ciclo, para ele derramar uma unção nova, ele vai ter que trazer sobre você uma nova medida de humildade. Porque a última medida de humildade que você gerou através da obediência, ela já foi utilizada no processo que você viveu. Agora, se ele tem algo novo para derramar, ele precisa buscar em você uma nova medida de humildade para isso. Ele vai te permitir ser abatido, ele vai te permitir ser humilhado, te permitir ser perseguido, ele vai te permitir passar por circunstâncias para que você produza uma medida maior de humildade. Porque
para que ele possa te usar, aumentar a sua unção, aumentar o seu campo de jurisdição, né? Então, olha, vamos ver aqui, ó. 8, o que eu falei? Mateus 8, 23. Aqui, né, a passagem da tempestade, né, os discípulos tinham ido atravessar de uma cidade para outra no barco, e de repente surge a tempestade. Então, ó, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois vamos perecer. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E Mateus 17, 20. Que fala assim: Jesus respondeu-lhes. Aqui, né, os discípulos foram tentar expulsar o demônio aqui do menino, né, que estava ali, o menino lunático, demoniado, e eles não conseguiram expulsar. Vamos pegar aqui o 19 aqui, ó. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular... Não, vou pegar aqui do 14, ó. Chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, pondo-se de joelho e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu-lhe: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. Jesus respondeu o demônio, Jesus repreendeu o demônio e este saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, perguntaram-lhe: Por que não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa pequena fé. Olha para você ver. Aqui, ó, em Mateus 8, 23, fala como que ele repreende os discípulos? Porque temeis, homens de pequena fé? Ou seja, por que tens medo, homens de pequena fé? Se a fé deles não fosse pequena, eles mesmos teriam repreendido aquela tempestade. Agora aqui, ele torna a repreender os discípulos novamente e questiona o tamanho da fé deles e fala: Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, nessas duas ocasiões, Jesus repreende os seus discípulos e fala que eles estavam naquela situação difícil porque eles tinham uma fé pequena, porque a fé deles era pequena, a fé deles não era suficiente para acalmar a tempestade, a fé deles não era suficiente para expulsar aquele demônio. Uai, mas como assim? É muito contraditório, porque se uma fé pequena não faz milagre, como que ele falou que se né? Porque, na verdade, a pessoa ainda até distorce um pouquinho, porque aqui não falou com relação ao tamanho do grão, né? Mas falou como o grão. Então, como que pode ser que uma fé pequena não realize milagre, sendo que um grão de mostarda é tão pequenininho? E ele compara a fé do tamanho do grão de mostarda que remove uma montanha. Quando Jesus fala que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: passa-te daqui para lá, e ele passará, não está referindo ao tamanho do grão em si. Está referindo à qualidade desse grão, à potência, à força desse grão. Porque o grão de mostarda, ele é o menor dos grãos do reino vegetal, mas ele possui uma força que a sua árvore, ela se torna uma árvore frondosa, uma árvore onde as aves vêm aninhar-se nos seus galhos, onde ela produz sombra para os homens. Tem uma outra passagem que fala isso. Eu não sei que pé de mostarda que é esse, mas enfim, porque o pé de mostarda que eu conheço é as folhinhas pequenininha, eu não sei não, mas tá escrito aqui, entendeu? É lá em Israel, eu não sei. Mas gente, lá fala que essa árvore de mostarda lá é uma bicha enorme. Então, o que acontece? Aqui está referindo, gente, a força que esse grão possui. Ele possui uma força que ele é tão pequenininho e ele rompe
rompe com a terra e ele cresce e ele vira uma árvore grande e ele produz muitos frutos. Se a gente for comparar aí com uma semente de abóbora, ela ali, um ramo no chão, uma abóbora ali. Né? Se a gente fosse comparar com a semente de um outro vegetal, de um outro, então ele está falando ali que, apesar de ser uma semente pequena, ela tem uma força. Então, a fé que realiza milagres não é uma fé pequena, é uma fé fundamentada na palavra, é uma fé forte. É uma fé forte. Então, quando Deus vier buscar em você uma medida, se você tem uma medida pequena de fé, ela não será suficiente para realizar o milagre. Então, ele vai a direção é essa, vai para o teu quarto, fecha a porta, aonde ali você irá se fortalecer, você irá se fortalecer na comunhão com o Senhor, você irá se fortalecer na palavra do Senhor. Gente, não dá para você ter uma fé forte com uma vida fraca na palavra, não dá. A gente precisa criar o hábito da leitura. Infelizmente, gente, a gente vive um cristianismo que é muito vergonhoso. Eu quero colocar vergonha. Eu quero que vocês se sintam envergonhados diante do Senhor com o padrão de leitura que vocês têm tido da palavra de Deus. Os judeus, quando eles fazem 13 anos de idade, os meninos eles já se emancipam dos seus pais, já se tornam maior de idade, e eles formam e eles sabem recitar de cor a Torá, que é de Gênesis até, eu acho que Deuteronômios, Juízes. Entendeu? Então, assim, o Alcorão, vai lá conversar com uma criança de 5 anos. Eles têm na ponta da língua. A gente recebeu aqui na nossa igreja há pouco tempo um pastor que está lá na Jordânia, missionário, e ele falou assim que a doutrinação deles com a palavra é muito forte. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que eles fazem quando essa criança sai do ventre, o pai pega aquele filho e repete 3 vezes uma frase lá principal deles do Alcorão no ouvido daquela criança, para que a primeira palavra que ela ouça seja as palavras de Alá. Diz que quando você chega lá, os menininhos pequenininhos assim, ó, de 3 aninhos, já aprendeu a falar, 4, 5 anos, eles ficam na sua barra da sua saia, repetindo, porque lá a forma de você se converter ao islamismo é a mesma, praticamente a mesma oração que a gente faz para se converter ao cristianismo. Eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida, etc e tal. E lá é assim, eu confesso, eu declaro que Alá é meu Deus e tal e tal. Então, eles têm uma confissão assim. Então, para você se converter ao islamismo, basta apenas você confessar isso. E aí, esses menininhos, diz que eles chegam perto de você e ficam repetindo isso, tipo como que se eles estivessem te ensinando o dialeto deles, mas, na verdade, eles estão te enganando. Eles estão falando aquilo, falando para você repetir, porque se você repetir, você se converteu a Allah. Olha para vocês verem. E a gente que é crente, a gente consegue passar, gente, uma semana sem ler a Bíblia, 15 dias, um mês, pelo amor de Deus. Não tem como você ter uma fé forte se você não se alimentar da palavra do Senhor, gente. Eu quero perguntar aqui, quem aqui já leu a Bíblia toda uma vez na vida? A palavra de Deus, a gente tem que ler ela para 3 coisas. Primeiro, para conhecimento, para revelação e para estudo. Então, você vai pegar esse livro aqui, você vai ler ele para você conhecer ele. Então, não precisa de você entender nada. Ah, mas eu não estou entendendo isso aqui. Leia a si mesmo, como se você estivesse lendo um jornal. Tem 3 formas de você ler. A primeira forma é como se você estivesse lendo um livro, tipo, para você conhecer qual que é a história do meu Deus, qual que é a história do Deus da Bíblia, qual que é a história, pode entrar aí, qual que é a história do Deus que eu sirvo, que Deus é esse, o que que ele faz, o que que ele pensa, o que que ele sente, como que ele age. Entendeu? Então você vai ler essa Bíblia aqui para curiosidade, para aprender, para conhecer que livro é esse que eu decidi seguir. Que Deus é esse que eu decidi servir? Então, você vai ler de Gênesis a Apocalipse, coloca uma meta, mesmo que seja um versículo, um capítulo por dia. Um capítulo por dia, 3 capítulos por dia, leia.
Lê, não estou entendendo nada. Vai assim mesmo, gente. Eu já estou na 4ª vez que eu estou lendo a Bíblia e é muito top. Por quê? Toda vez que você lê, você vai vindo aqui, você vai lendo, algumas coisas ficam muito embaraçadas, você não entende, mas quando você vem a 2ª vez e lê de novo, aí você já começa a entender coisa que você não entendeu da primeira vez. Aí daí a pouco você volta lá e lê de novo, você começa a ver coisa que você não viu. Gente, a palavra de Deus, ela é viva. Ela se revela a nós todos os dias. Nós precisamos pegar amor pela palavra do Senhor. Se você não amar a palavra de Deus, como que você vai conhecer a Jesus? Como que você vai conhecer o poder dele? Como você vai conhecer a fidelidade dele? Se você quer conhecer Jesus, isso aqui é Jesus. Ele é o verbo, ele é essas letrinhas que está escrita aqui, ó. Jesus é essa palavra, Jesus é essa letra aqui, gente. Você está esperando o quê? Você está esperando ver Jesus encarnado na sua frente? É isso aqui que é Jesus, ó. O que lá João fala? E no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é palavra. A palavra é Deus. Tem vezes que você está esperando viver uma experiência sobrenatural, ser arrebatado, ver Jesus resplandecente. Para quê se você não quer ver ele aqui? Veja Jesus aqui. Cada letra dessa J-M-A-R é Jesus. Gente, eu falo isso por experiência própria. No início da minha conversão, meus 4 primeiros anos, gente, eu apanhei demais, porque eu amava, eu tinha muita sede por conhecer Jesus e tal, mas eu não conseguia ter essa disciplina de ler a Bíblia. Então, eu apanhava muito na hora que vinha as lutas, tudo que o inimigo falava comigo, eu acreditava, porque eu não estava fundamentada nessa palavra, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o poder que eu tinha, eu sentia medo, eu me acovardava, eu ficava indecisa, eu pensava coisas horrorosas sobre Deus, eu duvidava de Deus, sabe? Gente, quando você não tem a palavra dentro de você, vem uma situação difícil, aí você fica comparando sua vida com a do fulano. Não, mas espera aí, eu também sou de Deus, eu sou crente, mas fulano tá assim, eu tô assim, eu sinto que eu sou melhor do que fulano e tal coisa, mas fulano tá assim. Você tá pensando isso porque você não conhece a Deus. Que quando você começar a conhecer a Deus, você vai se conhecer. E quando você se conhecer, você vai conhecer a Deus. E quando você conhecer a você e conhecer a Deus, você vai entender os processos que você está vivendo. E por que que as coisas não acontecem com você como acontecem com os outros. Por que que você está vivendo aquilo? Por que que você está passando por aquilo? Por que que você está sendo perseguido? Por que que você está sendo humilhado? E isso não vai te abater, muito pelo contrário, você vai sentir prazer na cruz de Cristo. Porque foi isso que Paulo falou. Eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é não ter nada, em tudo sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Hoje eu sei o que quer dizer essa frase, gente. Isso não é uma frase de efeito, não. E essa frase é viva dentro de mim. Eu quero falar para vocês como que um dia a minha história acabou. Pelo fato de eu não ler a palavra, de eu não conhecer, de eu não fundamentar a minha fé aqui, depois de 4 anos que eu tinha me convertido, eu caí na minha fé. Gente, quando foi dando ali aquele ano de 2017, parece que tudo foi desabando em cima da minha cabeça. Eu estava num relacionamento ilícito que Deus não me aprovava. Era um relacionamento que desgramava com a minha vida espiritual todinha. Eu não conseguia sair dele. E ele me atrapalhava toda. Eu perdi um emprego maravilhoso que eu estava trabalhando, que eu amava. Eu perder esse emprego, eu perdi a oportunidade de comprar minha casa. Eu tinha comprado a minha casa, eu tinha assinado no cartório os documentos. Só que o que acontece? Como eu tinha que dar a entrada, o dono da casa, ele falou assim, olha, eu vou parcelar para você essa entrada em 10 vezes, então ia até setembro, né, as parcelas. Quando você quitar a entrada, aí você entra com a Caixa e assina para você começar a pagar o financiamento, senão vai ficar 2 parcelas e aí vai ficar pesado para você. Aí eu, tudo bem. Então, pelo fato de eu ainda não ter assinado com a Caixa o financiamento, então perdi tudo. Gente, eu fechei no final de dezembro o contrato,
Assinei no cartório, quando deu dia 2 de janeiro, eu recebo a notícia que eu estava desempregada, meu mundo desabou. Pronto, o maior sonho da minha vida eu perdi. Mas, olha, para vocês verem como que quando você não está fundamentado, você sofre demais. Hoje eu consigo entender o porquê que Deus não permitiu que naquela época eu fechasse aquela casa. Pensa, hoje, gente, eu sou uma missionária, eu estou aqui na base missionária da minha igreja, Deus me chamou, me tirou de uma vida normal para viver uma vida muito louca, totalmente na dependência de Deus, trabalhando para o Senhor. E pensa se eu tivesse que pagar aí R$ 600 de prestação de casa. Como que eu poderia estar dentro desse propósito hoje? Jamais. Jamais. Então, a gente vive coisas, e aí naquele momento eu me comparava. Mas fulano é ímpio, olha lá, vive na prostituição, mente, rouba e conquista as coisas, consegue as coisas. Eu estou aqui, eu sei que eu tenho meus pecados, eu estou pagando um preço, eu estou tentando ser santa, mas nada dá certo para mim. E aí, naquele mesmo ano, minha irmã entrou numa depressão terrível, terrível, pesada, e mas a minha irmã, nós temos uma conexão muito forte. E foi no ano que ela se converteu a Cristo por causa do meu testemunho, e eu estava discipulando ela, e ela naquela depressão, e eu não conseguia mais discipular ela, porque a mente dela estava muito confusa. Essa menina deu uma crise de pânico, por causa da crise de pânico que ela deu, ela ficou retardada. Sabe aquelas pessoas que tomam aqueles medicamentos pesados, que fica assim, ó, lerdão, que não consegue nem conversar? Minha irmã ficou assim, sem remédio, gente. Por causa da crise, ela ficou, o cérebro dela retardou. Tipo assim, ela pensava, mas ela não conseguia reproduzir aquilo que ela pensava. Então, a voz dela ficou muito baixinha e muito lenta. Tanto que depois, quando ela começou a tomar os remédios para ela voltar ao normal, quando ela falava, e ela falava bem baixinho, bem arrastadinho, e ela fazia assim, ó, ela cansava. Então, ver a minha irmã naquela situação foi muito difícil para mim, a minha vida financeira arruinada, problema com meu ex-namorado, endividada, as coisas dando tudo errado. Aí eu terminei com ele, minha vida virou um inferno maior ainda. E aí, sabe o que aconteceu? Eu virei e falei para Deus dessa maneira: Deus, é o seguinte, eu te conheço hoje, não é de ouvir falar, eu sei quem o Senhor é, eu te experimentei. Eu não duvido do seu poder, eu não duvido que o Senhor tem poder para abrir o mar, eu não duvido que o Senhor tem poder para ressuscitar mortos, eu não duvido que o Senhor tem poder para nada, mas eu não acredito que o Senhor quer fazer isso na minha vida. Olha que triste, gente. Eu não acredito que o Senhor não faz na minha vida porque o Senhor não quer. Olha o tamanho da ignorância da pessoa. Sabe por que eu disse essas palavras? Porque a minha fé estava baseada no conhecimento humano, numa dimensão humana. A mente humana não discerne as coisas espirituais jamais. Se você quer ter uma mente espiritual, se alimente do Espírito, que é a palavra. A palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito, os ossos da medula. Então, eu falei com Deus, Deus, eu sei que o Senhor é todo-poderoso e tem todo o poder nas suas mãos, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor tem poder para mudar minha vida aqui agora, do instalar de dedos, mas o Senhor não faz porque o Senhor não quer, então para mim não vale mais a pena caminhar contigo. Porque eu tenho caminhado contigo, mas a minha vida tem sido uma desgraça, eu não vejo mudança na minha vida, eu não vejo transformação em nada, nada dá certo para mim e não vale mais a pena. Se eu tiver que te seguir, eu tenho que ver o seu agir na minha vida. Se eu vou ficar aqui perdendo meu tempo e nada está acontecendo, então não faz mais sentido caminhar com o Senhor, gente. O dia triste da minha vida, naquele dia o Espírito Santo saiu de mim. Aquele dia eu perdi a minha fé. E que condição triste que o ser humano pode chegar, a gente é perder a presença do Espírito Santo. Ô, gente, por tudo que é mais precioso nesse mundo, não perca a presença do Espírito Santo. Não perca, porque é triste. É triste a condição de uma pessoa que perde a presença do Espírito Santo. Ame o Espírito Santo, gente, não perca a presença dele. E eu perdi. Meu Deus, como é ruim viver sem esperança. Como é ruim viver sem esperança.
E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu cheguei naquela crise porque eu não tinha palavra dentro de mim. Hoje, muitas coisas, as coisas não mudou da noite para o dia como eu esperava naquela época. Gente, depois daquilo eu já passei por tanta tribulação, por tanta escassez, por tanta dificuldade, por tanta luta. Mas sabe qual que é o meu posicionamento hoje? Ontem eu estava falando, falei assim, Senhor, o Senhor Deus dos céus e da terra, que estabeleça o seu propósito sobre mim. Hoje eu oro a palavra. Hoje, quando eu levanto a minha voz para falar com o Senhor, eu não fico falando eu quero, eu acho, eu sinto. Não, eu declaro a palavra, porque a palavra está dentro de mim. Eu falo com Satanás, Satanás, você já perdeu, você está debaixo dos meus pés, eu estou posicionada em autoridade nas regiões celestiais, sobre principados e potestades, e vocês irão sujeitar a minha autoridade. Eu tenho poder para pisar na cabeça da serpente, sou eu que decreto aqui, sou eu que declaro aqui como que as coisas vão acontecer. Se você está agindo hoje, seu tempo é determinado. Eu vivo na permissão do Senhor, mas você não vai me envergonhar. Eu vou te envergonhar. Eu vou envergonhar todos os inimigos da minha alma, porque é isso que o salmista Davi dizia. Que sejam envergonhados todos os inimigos do Senhor. O seu inimigo não é o seu vizinho que fala mal de você. O seu inimigo não é sua sogra. O seu inimigo não é seu marido que te trata mal. O seu inimigo é Satanás. Gente, eu estou passando uma situação com meus pais que é lastimável. Se eu mostrar para vocês o áudio que a minha mãe me mandou chorando, me pedindo socorro, vocês vão chorar de ouvir o áudio dela. A situação que eles se encontram é tão triste, que se você olha para o semblante deles, você se entristece. Uma situação de cativeiro, de escravidão do diabo. E eu tenho guerreado pela vida deles, não tem sido fácil. Por causa disso, eu tenho perdido muitas coisas. Eu tenho renunciado muitas coisas, eu tenho perdido coisas que é lícita. Tem momentos na sua vida que você tem que renunciar ao pecado, mas tem momentos que você vai ter que renunciar a coisas que são lícitas. Você vai ter que renunciar a um ministério. Você vai ter que renunciar àquilo que o Senhor te pediu para fazer, para gerar vida em outras pessoas, porque o amor não é um sentimento, amor é morte. O mundo te enganou falando que o amor é um sentimento. Amor não é sentimento. Amor é uma atitude de morte, porque o que a palavra fala? Porque Deus amou o mundo que entregou o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se ele amou, ele entregou o Filho para a morte. Então, se você ama seu marido, se você quer restaurar seu casamento, então você vai ter que morrer para as suas razões. Você vai ter que morrer para a sua justiça própria. Você vai ter que morrer para aquilo que você acha que é certo. Para que você possa gerar vida. Se o grão de trigo não cai na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. E é isso que eu tenho feito. E não é porque eu tenho perdido, gente, eu tenho caminhado uma caminhada de perda. E não é porque eu tenho perdido muitas coisas que eu acho que eu sou uma derrotada, uma fracassada, igual quando eu achava, quando eu não conhecia essa palavra que diz verdade sobre mim, não. Hoje eu entendo que dentro desse processo que eu estou vivendo de perdas, de renúncias, você sabia que Deus humilha a gente? Deus te humilha. Deus te humilha, Deus te abate. Não é o homem, não. É Deus. E eu acabei de passar por uma situação dessa de novo, e estou mó chateada. Senhor, me ajuda mais uma vez. Mas eu te amo, e eu amo tudo que o Senhor faz. Eu estava falando com o Senhor, tipo assim, o Senhor é perfeito em todos os seus caminhos, o Senhor é perfeito em todos os seus planos, Pai. Eu te agradeço por cada humilhação que o Senhor me fez passar, por cada lágrima derramada, porque é dentro disso que eu tenho alcançado a minha identidade no Senhor. Eu tenho abandonado uma identidade de orgulhosa, de soberba, de vaidosa, de prepotente, de mentirosa, e eu tenho alcançado uma identidade de ser manso e humilde como Jesus. Simples como Jesus. Gente, se vocês não assistiram The Chosen, vocês têm que assistir. Eu vou falar igual meu apóstolo. Se você não assistir The Chosen, você não vai nem entrar na porta do céu. O anjo vai ficar lá assim, ó, você assistiu The Chosen? Se você não assistiu, você não vai entrar. Gente, assiste. The Chosen é um aplicativo. Eu vou escrever aqui, ó.
Gente, vocês precisam, porque vocês vão ser muito ministrados. Escreve desse jeito aqui, ó. Escreve isso aí lá no Play Store e baixa o aplicativo. É uma série que fala da vida de Jesus, mas essa série é contada por cada um dos seus discípulos. Gente, aquele cara que interpreta Jesus, ele é incrível. Ele transmite muito a simplicidade de Jesus. O olhar dele, quando aquele cara olha para os discípulos assim, eu olho assim e falo, Jesus, como o seu olhar é lindo. Sabe, um olhar assim de misericórdia, um olhar de amor, um olhar... Nossa, não é lindo, Andréia? Um olhar penetrante. Na hora que ele olha para Nicodemos, tipo assim, você não vai vir. Na hora que ele olha para Mateus e chama ele com o olhar, gente, se um homem natural, humano, conseguiu demonstrar um pouquinho da realidade do que é o olhar de Jesus, imagina o olhar de Jesus, gente. Então, você, aí já até perdi o fim da meada, da onde que eu estava falando, não sei nem porque que eu entrei no The Chosen, mas enfim... Ai, a gente tem que procurar tudo que nos edifica, gente. Você tem que procurar tudo que te traz para perto de Jesus, que ministra Jesus na sua vida. Para de assistir novela da Globo, para de assistir Netflix, para de perder seu tempo com as coisas desse mundo. Se encha da palavra, leia a palavra. Ah, eu não consigo prestar atenção. Coloca a Bíblia narrada do Cid Moreira, maravilhosa. A Bíblia narrada do Cid Moreira, ela conta a história. Então, tipo assim, o povo interage, tem os barulhinhos no fundo, quando tem o povo revoltando, o povo grita. Então, assim, parece que você entra dentro da história, você é muito ministrada. Tem a Cid Moreira narrada no YouTube, tem muitas palavras, muitas pregações, gente, se encham da palavra, vai para tudo aquilo que pode te revelar Jesus, para que você possa conhecer Ele, sabe? Porque quanto mais você entrar dentro da palavra, mais a sua fé vai se tornar uma fé forte. E aí, na hora que o inimigo virar para você e falar assim, você é uma fracassada, olha na fulana, tá vivendo uma vida de pecado, e tá lá, fala assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, Satanás, aparta-te de mim, você vai ter autoridade, porque quando você não se enche de Jesus, você se torna uma pessoa fraca. Aí Satanás vem, com aquelas mentiras, uma mentiraiada que ele conta e ele não muda a história, é sempre a mesma coisa. E a gente cai sempre nas mesmas coisas. Então, na hora que vier, você fala assim, ó Satanás, eu sei o que a palavra diz. Olha, a palavra diz isso aqui, aparta-te de mim. A Bíblia parafraseada, sim. Manda o link aí para as meninas poderem ver, baixar, o nome, né? Então, você vai ter uma palavra certa para responder para o diabo. Vocês acham que foi fácil para Jesus? Você acha que foi fácil para Jesus ser tentado ali no deserto? Ele foi forte, não é porque ele era Deus, é porque ele tinha palavra dentro dele. E a palavra fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, para cada tentação que o inimigo dava, era uma rajada de palavra que ele tomava. A fé dele era forte porque era fundamentada na palavra. O que é ter uma fé forte? É ter uma fé fundamentada na palavra. Então, para de perder o seu tempo com aquilo que não é pão. Pão é a palavra do Senhor. Gente, eu sou tão apaixonada com a palavra que às vezes eu acho que eu estou até pecando, que eu fico muito tempo sem ouvir louvor, porque eu fico ouvindo só palavra. Sabe? Porque eu quero. Hoje eu fui arrumar. Gente, eu arrumo casa ouvindo palavra, eu faço comida ouvindo palavra, eu faço tudo, eu aprendo tudo, eu quero aprender tudo. E hoje eu fui arrumar ouvindo louvor, achei até estranho. Falei, não, Jesus, como é bom te adorar, né? Não, desculpa, que eu só fico ouvindo palavra, às vezes eu nem te dou um louvorzinho para o senhor ficar feliz comigo. Mas a palavra é um outro tipo de adoração, né, gente? É lógico que você está ali em comunhão com a palavra, você também está adorando ao Senhor, porque você está priorizando o conhecimento dele. Mas também tem os tipos de louvor, né? O Salmo Davi fala para a gente entoar ao Senhor com cânticos, então o cântico também é necessário. Só que eu sou tão fominha pela palavra que eu deixo de ouvir louvor, porque eu fico só na palavra, tem hora que eu sinto falta do louvor, né? Então, assim, gente, se você quer ter uma fé forte,
que Jesus, quando você for lá, Senhor, não estou aguentando mais, ele vai vir buscar. Então, meu filho, o que você tem aí? Ah, tem fé? Tem pouquinho de fé? Então vamos aumentar esse negócio aí. Vai pro teu quarto, fecha a porta e gasta tempo comigo. Vai alimentar da minha palavra. Então, gente, quanto mais você for cheio disso aqui, quando o inimigo vier com aquelas mentiras no seu ouvido, você vai ter a resposta na ponta da língua para dar. Você não vai mais se sentir fragilizada. Você não vai ficar mais abalada emocionalmente. Muito pelo contrário. Você vai ter força para dar uma resposta para ele, você vai ter autoridade para colocar ele no lugar dele e vai continuar inabalado. Se você vai sofrer, vai, mas você vai sofrer com Jesus. A sua lágrima não vai ser de desespero, não vai ser de desesperança. A sua lágrima vai ser de derramar o seu coração no Senhor e falar assim: Senhor, eu sei que só o Senhor pode. Pai, tá doendo. Deus, eu não tô aguentando mais. Eu cheguei numa situação com essa questão dos meus pais, que eu tô virando para o Senhor e falei: Senhor, já chega, não dá mais, eu não aguento mais essa situação. Em nome de Jesus, libera o céu, manda uma rajada, um raio na cabeça desses demônios, manda os anjos, libera todo mundo aí, porque eu preciso. Só que ele já me pediu uma medida, e eu estou esperando o tempo certo para eu liberar essa medida. Então, para que isso aconteça. Então, para a gente dar seguimento aqui, vamos voltar, né, para 2 Reis 4. Então, o que acontece, gente? Então, a unção só será aumentada, né, a partir do momento que você aumentar as suas medidas, né? Então, aquela medida pequena que você tem não é o suficiente, então Deus vai te chamar para o secreto. E é interessante, gente, sabe o quê? Que parece que, na medida que a luta vai apertando ali, a pressão vai aumentando, parece que vai dando na gente uma necessidade de estar mais com Deus, não é assim? Ali o próprio Espírito Santo, ele vai gerando em nós essa fome, essa sede pelo Senhor, essa necessidade de estar com Ele, porque Ele reconhece que a gente precisa aumentar essa medida de fé, essa medida de unção, essa medida que Ele precisa para desatar as nossas vidas, né? Então, ó, a unção que você recebe também tem outro tópico, gente, ó. A unção que você recebe nunca irá afetar apenas a sua vida, ela irá transbordar e afetará a vida de outras pessoas, pois aquela mulher não tinha vasilha suficiente para comportar a multiplicação do azeite. Foi necessário ela pegar vasilhas emprestado. Isso fala de uma unção que toca a vida de pessoas que estão à sua volta. Pois a palavra de Deus fala, gente, que nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos cartas vivas lidas pelas pessoas. Então, nós temos que sair desse evangelho raso, onde a gente vive, vai para a igreja, mas não tem a vida transformada, vive uma vida fracassada e tal, e se conforma com aquilo, que não sei o quê. Não! Você tem que se empenhar em obter vitória em cada área da sua vida, porque para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando as pessoas olhar para você, elas vão falar assim: vai um servo do Senhor. Aquela mulher teve a vida dela sentimental transformada. Ela era uma mulher carente, ela era uma mulher dependente emocional, vivia no poço, buscando água, em relacionamentos. Um dia era um, outro dia era outro dia era outro, mas agora a vida dela foi transformada, porque eu vejo ela caminhando sozinha, uma vida de santidade, e ela parece ser muito mais feliz do que ela era antes. Ali vai uma mulher transformada, porque antes ela vivia pedindo dinheiro emprestado, endividada, devia todo mundo. Hoje, olha como que ela está próspera. Hoje ela é uma pessoa que abençoa as outras pessoas. Isso, gente, glorifica o nome do Senhor. Isso é ser testemunha de Cristo. Como que você vai falar do amor de Jesus se você não prova o amor de Jesus? Como que as pessoas vão olhar para você e vai querer crer em Cristo se ela não vê transformação na sua vida? A palavra, Jesus falou assim: eu vos designei para que vás e deem frutos e os vossos frutos permaneçam. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Olha para vocês verem.
Aquela viúva não tinha vasilha suficiente, era necessário que ela pegasse vasilha dos vizinhos, isso era para glorificar o nome do Senhor. A sua vida tem que glorificar o nome do Senhor, tem que provar o poder de Deus. Deus poderia simplesmente ter pegado Israel, tirado daquele Egito e colocado lá dentro de Canaã, mas ele não quis fazer isso não. Ele quis humilhar cada um dos inimigos de Deus. Aquelas 10 pragas, cada praga daquela representava um demônio, um principado que o Senhor estava abatendo. Cada praga daquela ia para confrontar um deus do Egito. No Egito eles tinham 10 deuses que eles adoravam. Então cada praga daquela mostrava para eles quem é que era o poderoso, quem é que mandava naquela história. Entendeu? Então Deus ele quer, no momento que ele envergonha os inimigos da sua alma, que é Satanás, ele te coloca no lugar de autoridade. Deus, ele não vai, é por isso que eu estou te falando que você precisa conhecer a palavra, porque se você não conhece a palavra, você acha que você é o dodóizinho do Senhor, porque você tem Jesus na sua vida, ele tem que mudar a sua vida e fazer tudo que você quer, mas no dia que você conhecer a palavra, você vai entender que ele vai te processar em tudo, porque ele quer te fazer mais do que vencedor, porque ele quer que a sua vida exalte o nome dele, glorifique o nome dele, porque ele quer envergonhar aqueles demônios que te aprisionaram a vida inteira na vergonha, em cada área da sua vida. Na hora que ele envergonhar esses demônios, que você for vencendo cada área da sua vida, Satanás vai olhar para você e vai reconhecer a sua autoridade. Você vai ser estabelecida no lugar de autoridade sobre aqueles demônios. Eu falo, gente, para mim hoje seria muito mais fácil eu ignorar a necessidade dos meus pais, falar assim, isso não é problema meu, eu já sou dono da minha vida, eu sou maior de idade, se eles não quiserem obedecer a Deus, e hoje eles estão nessa condição, é consequência do pecado deles, Deus me chamou para a obra, eu estou vivendo aqui meu chamado, vou viver minha vida e tal, mas sabe o que eu estaria fazendo? Igual o fariseu, o levita que passava perto do samaritano que estava caído no meio do caminho, estava preocupado em ir adorar e não derramava ferida, azeite e vinho na ferida. Eu poderia justificar isso, só que eu estou submetendo, sabe por quê? Nossa vida ela tem 7 áreas, vida sentimental, vida familiar, vida financeira, vida profissional, vida ministerial, vida espiritual e vida física, da sua saúde, saúde emocional, saúde física. Para cada área da sua vida existe um principado que possui uma área dessa da sua vida, porque você foi tirado do Egito. E quando você estava lá no Egito, quem governava a sua vida, todas as áreas da sua vida, era Satanás. Então, a partir do momento que o Senhor te tira do Egito, ele te leva para o deserto, para você conhecer a ele, para você ter experiência com ele, para você ganhar autoridade sobre esses principados, para você ser liberto em cada área da sua vida. Então, cada área que você vai sendo liberto, cada área que você vai vencendo, estabelecendo o reino de Deus, você vai sendo colocado em autoridade. Satanás nunca mais te escraviza naquilo. Eu, gente, estou passando por uma fase e ainda estou no final. E é tão interessante que quando você viver a experiência com Deus, você vai discernir os tempos que você está vivendo. Então, hoje eu discerno que eu estou na conclusão, eu estou chegando no final da conclusão do tratamento da minha vida financeira e familiar, por causa das coisas que estão acontecendo. E é assim, parece que quando vai chegando no final, vai ficando mais impossível de suportar, vai ficando mais difícil, parece que você está sendo espremido. Igual como foi com Jesus no Getsemane. Para você ver que no final do processo de Jesus, ele foi levado para o monte da prensa. Então, toda vez que você vê que parece que está ficando impossível de suportar, é porque está chegando o final. Então, você tem que se posicionar da maneira correta, senão você vai ficar nesse ciclo aí até morrer. E não vai ter vitória, não. Então, quando você encara a realidade, fala, eu vou para cima, eu vou vencer, eu não vou ceder. Gente, eu já venci espírito, os demônios que aprisionavam minha vida sentimental, tá tudo debaixo do meu pé, glória a Deus, minha filha, eu venci um por um, estão tudo envergonhado, morrendo de vergonha, detonei com a cara deles, glória a Deus, gente, eu era escrava da sensualidade. Você acha que ser sensual é mérito, minha filha? Você tá muito enganada. Sensualidade é escravidão, gente, é uma desgraça na vida de uma mulher.
Querer chamar a atenção de alguém pelo seu corpo, pelo seu gesto, pelo seu olhar. Você tem que querer chamar a atenção de alguém é pela palavra que está dentro de você. Entendeu? Querer chamar a atenção de alguém pelos seus trejeitos, pelo seu corpo, isso aí é carência. É falta de identidade no Senhor. Isso é falta de identidade, isso é carência emocional, rejeição, necessidade de aceitação, de aprovação. Se você ainda está passando por isso, é porque você ainda não se deixou ser curada por Deus. Se deixe ser curada, que você vai se libertar disso. Gente, não é fácil esse processo. Eu passei por isso e eu venci. Eu venci cada demônio que estava na minha vida sentimental, que me escravizava. Glória a Deus, meu filho. Hoje, Satanás, meu filho, teve uma época que ele levantava qualquer um, né? Porque sabia que eu era tão fulero, tão fuleiragem, mas tão fácil, mas tão dependente emocional, que ele levantava eram os piores. Que olha pra você ver o nível de facilidade da pessoa. Os caras, assim, se olhar para eles, para o sangue de Jesus, ele levantava os piores para me atentar. E aí eu fui vencendo. Agora, minha filha, já tô levantando uns assim de porte, entendeu? De classe. E eu tô pisando na cabeça dele, porque eu não sou escrava de Satanás, eu creio no Senhor, eu sei o tempo que eu tô vivendo. Se não é o tempo do Senhor, então não é de Deus o que vem nesse tempo. Então sai de mim, oferenda. Não, eu não vivo para satisfazer meus prazeres, eu vivo para agradar o Senhor. Isso é pisar na cabeça do diabo, isso é ganhar autoridade sobre Satanás. E quando você ganha autoridade, você liberta outras pessoas, porque agora você tem autoridade. Entendeu, gente? A vida cristã, gente, ela não é essa vida aí que o povo tá todo mundo vivendo, não. Deus tem muito mais para nós, sabe? Esse negócio de ensinar a palavra, de orar, expulsar demônio, libertar pessoas, isso aí não é responsabilidade só de pastor, não, é responsabilidade de todo aquele que crê no Senhor. Deus, ele tem para nós uma vida abundante, poderosa, sobrenatural. Jesus disse, aquele que crê em mim, obras maiores que as minhas fará. É demônio. Obras maiores que as minhas farão. Entendeu? A gente tem que se conformar com essa vida medíocre. E agora, para finalizar, uma coisa também que traz para nós refletirmos é as motivações do nosso coração, olha. Porque será que queremos vivenciar um milagre pela motivação correta? Será que nós estamos querendo vivenciar um milagre simplesmente para acabar aquele tempo de necessidade, de escassez, simplesmente porque a gente queremos receber a cura física de uma enfermidade? Ou será porque nós queremos vivenciar um milagre porque nós queremos manifestar a glória do Senhor, o poder do Senhor? E envergonhar Satanás? E testemunhar a grandeza de Deus em nossas vidas. Sabe? Nós temos que parar de achar que o mundo gira em torno só do nosso umbigo. Querer, eu quero ser curado porque eu não aguento mais essa eternidade. Não, eu quero ser curada porque eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, olha, ela tinha um câncer, mas o Senhor é Deus na vida dela, ela foi curada. O casamento dela estava destruído, mas o Senhor transformou o casamento dela. Deus, ele sonda também as motivações do nosso coração. Você não tem que querer sair de uma condição, sair de uma situação simplesmente porque você está cansada de sofrer. Não! Você tem que se responsabilizar com o reino de Deus, com a palavra do Evangelho. A sua vida é um testemunho. Ela tem que falar de Jesus. Tem um evangelista, eu não lembro o nome dele, eu sou péssima, gente. Eu tenho um pouquinho de TDAH. Ele fala assim, pregue a palavra em todo o tempo. Se for preciso, fale. Olha, para você ver que forte essa palavra. Se for necessário, fale. Então, ou seja, que ele está falando de uma pregação que não é pregada com palavras, mas com testemunho.
Nós temos que sair deste lugar de medíocre, de querer viver o sobrenatural apenas por querer ter uma vida confortável. Você tem que querer o sobrenatural de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. E Satanás olhe para você e fala assim: eu perdi mais uma vez, perdi mais uma área da vida dela. Ai, aquela mulher ali, nosso Deus, misericórdia. O Satanás vai falar assim, quando ele vê você, ele fala assim: o sangue de Jesus repreende essa mulher, tira ela de perto de mim. O próprio Satanás vai pedir por Jesus socorro, entendeu? Você tem que começar a desejar viver esse evangelho de verdade, gente. Eu não sei como que as pessoas conseguem ser tão diferentes, sabe? A gente tem que ser mais intencional. Se você quer, o que Elias falou para aquele povo lá? Se Deus é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, então segue Baal, gente. Sai de cima do muro. Se Deus é Deus, segue, vai pagar um preço, vai renunciar a essa vida de pecado, vai servir a Deus, vai jejuar, vai orar, vai sacrificar essa carne sua. Quantas vezes que você jejua no mês? Estou falando isso também para mim. Agora, se Baal é o seu Deus, então, minha filha, então vai viver para Baal, então. Não fica aí no meio do caminho. Porque você tá atrapalhando a obra de Deus. Está sendo uma pedra de tropeço. A palavra de Deus fala: ai daqueles que forem como pedra de tropeço. Entendeu? Não é tempo mais, gente, da gente ficar brincando, da gente ficar em cima do muro, não. Jesus está voltando, mas está voltando demais. E para piorar, tem aquela indecisão, né? Que ninguém sabe se você vai antes, se você vai depois. Então, minha filha, esteja preparado para qualquer coisa. Se for antes da grande tribulação, a qualquer momento, meu filho, porque o anticristo já vem aí ano que vem. Ele vem que vem, ó, bombando. Você está preparado? Essa vida mediana não vai suportar a pressão de anticristo, não, gente. Ou Deus é Deus, ou Baal é seu Deus. Vamos posicionar. Então, para concluir, como eu estava falando sobre medidas, nós precisamos aumentar a nossa medida espiritual. O que eu falei com vocês lá no início? Que o que determina o tempo de Deus sobre as nossas vidas somos nós. Aí vocês falam assim: no tempo de Deus, Deus vai salvar o meu filho. No tempo de Deus, Deus vai realizar aquela... Sabe qual que é o tempo de Deus? O tempo que você fizer. Por quê? No mundo espiritual, o mundo espiritual ele é regido por um princípio de medidas. Lá em Apocalipse fala das taças da ira de Deus, que elas vão sendo cheias e vai chegar um tempo que ela vai se encher, tanto que ela vai se derramar sobre a terra. Também fala sobre as medidas de oração, né? Ali você vê medidas de oração dos santos. Então, a Bíblia ela nos ensina sobre isso. Quando você alcança uma medida no mundo espiritual, algo acontece. Então, eu estava refletindo esses dias, eu estava falando, meu Deus, nossa, será até quando que vai durar essa luta? Eu não aguento mais o sofrimento dos meus pais. O Espírito Santo virou para mim e falou assim: aumenta as suas medidas. Quem está retardando isso é você. Porque se você quer que a taça derrame, então enche ela aí, minha filha. O tempo de Deus é quando você encher essa taça aí. Aí eu vou olhar, aí eu vou estender a minha mão. Aí eu vou derramar o meu poder. Enche essas taças aí. Aumenta a medida. E aí Deus me deu uma direção, né? De estar fazendo um propósito aí pela vida dos meus pais. E eu vou tacar fogo na cabeça do diabo, gente. Nossa, eu tô contando os dedos o dia de chegar. O apóstolo falou para me preparar antes, né? Porque quando Elias ou Eliseu? Eu confundo os nomes, gente, que confrontou Jezabel. Foi Eliseu, né? Elias. Que quando ele foi lá, né, construiu, ele foi ali fazer, né, chamar o fogo do céu para destruir, para desafiar ali Baal, ele construiu o altar com as 12 pedras de Israel. Então, primeiro ele reparou o altar pessoal. E aí ele falou assim: Aline, então, vai se preparar,
Não vai entrar nessa guerra assim de cara, não. Levanta um altar pessoal, levanta um altar de oração, levanta o seu altar de intercessão aí, se prepare para entrar nessa guerra. E aí, gente, eu vou começar a ter que me preparar e eu tô contando os dedos, porque, nossa, gente, pensa numa pessoa que tem prazer em se vingar do diabo, essa pessoa sou eu. Eu falei, Satanás, você já me humilhou demais, você já me fez passar muita vergonha. Gente, Satanás humilha a gente demais quando a gente está no mundo de caixa, a gente está arrasando, andando por aí bêbada, dando vexame, passando a mão de um de outro. Na hora que você passa na rua, tá um outro apontando para você, sabe? Fica devendo os outros. É tanta humilhação que Satanás faz. Você tem que odiar o diabo, gente. Eu tenho muito ódio. Eu falo, Deus, obrigado por o Senhor me permitir odiar pelo menos uma pessoa nessa terra, que é Satanás. Que a gente não pode odiar o próximo, né? A gente não pode criar rancor dos irmãos, mas odiar o diabo a gente pode. Então, minha filha, eu vou com tudo em cima dele. Eu falo, Satanás, eu te odeio, eu vou me vingar de você. Você vai ver, você vai arrepender de ter me escravizado. Você vai ver, você vai sofrer na minha mão. E é isso aí, gente. Essa que é a palavra. Eu quero ver vocês com sangue no olho, odiando o capeta, tacando fogo na cabeça dele, se posicionando, comendo essa palavra aqui, ó. Comendo essa palavra aqui, gente. Come essa palavra aqui, porque ela vai gerar em vocês fundamento da fé de vocês. É isso aqui que vai fazer a fé de vocês ser forte para remover uma montanha do lado para o outro, entendeu? É isso aqui, ó. É você ler, você vai crer. Ah, tá, uma coisa que eu esqueci, que eu estava falando, eu mudei de assunto. 3 formas de você ler a Bíblia para conhecimento. Então, para conhecimento, você vai ler, simplesmente ler. Vai ler aqui, lê um, lê o outro, vai até o fim, do jeito que você programar para ler. Ai, parei em Salmos, fiquei um mês sem conseguir continuar a ler. Na hora que puser o propósito, volta da onde você parou. Não deixa o inimigo te acusar, não. Continua e vai. Não deixa o inimigo te acusar. Ah, mas eu fiquei 2 dias sem ler. Não, continua da onde você parou. Não volta lá no início, não. Vai de onde você parou e vai até o fim. E faz isso uma vez, faz isso no ano. No outro ano, começa tudo de novo. Ah, eu não consegui concluir a leitura da Bíblia em um ano. Continua no outro ano. Mas leia ela para conhecimento, leia, porque cada palavrinha dessa vai entrar dentro de você, ela vai entremear nos seus rins. E quando você estiver falando com alguém sem você perceber, você vai começar a citar a palavra vai começar a sair na sua boca. Quando você estiver orando, você não vai mais ficar com aquelas orações, ai, Jesus, abençoa. Não, você vai estar orando a palavra. E, gente, orar a palavra é muito mais poderoso, porque é uma oração profética. Você está declarando aquilo que Deus disse e a palavra dele não volta atrás. Olha o poder da oração com a palavra. Olha o poder de você conhecer a palavra, de você ter a palavra dentro de você. Então, mesmo que você não consiga compreender o que aquilo naquele momento está falando, tem uma revelação, não tem nenhum entendimento, mas aquela palavra está dentro de você e ela está gerando vida, ela está gerando força dentro de você. Quando você for orar, a sua oração vai ter poder no mundo espiritual. Você vai ler a Bíblia para aprender, então você vai estudar. Aí, depois, aonde que você vê, vou estudar o livro de Gênesis aqui, vou pegar aqui o versículo 1, quais as coisas que eu não entendi aqui, vai pegar umas referências aqui, entendeu? Vai estudar, vai. Então, você lê a Bíblia para conhecimento, você lê a Bíblia para estudar e você lê a Bíblia para ter revelação, para ter uma palavra do Senhor. Porque tem gente que lê a Bíblia só para ouvir Deus falar, cara, vem aqui, abre aqui, ó, Deus está falando, né, não sei o quê. Qualquer coisa que cai aqui, a pessoa, não, então não é isso não, aí abre no outro lugar. Não, não é só assim que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para ouvir o Senhor falar com você, você tem que ler a Bíblia para ter revelação, igual eu li essa palavra quando essa palavra apareceu num devocional, quando eu bati o olho, que eu vi ali, o que você tem? Tem uma medida de azeite. Então, vai e fecha a porta. Fala de intimidade, aumentar a medida na intimidade. Os vizinhos, traga as vasilhas do vizinho. Então, fala de um testemunho. Isso aí é revelação.
Mas não é só para isso que você lê. Se você ainda não tem revelação, leia para o conhecimento que o Espírito Santo vai trazer. Ele fala, seja fiel no pouco que eu te colocarei no mundo. Então, seja fiel na ignorância que você tem hoje, talvez não tenha muito conhecimento, que ele vai liberar coisas inefáveis sobre a palavra dele. E é muito maravilhoso, gente, quando ele começa a revelar o conhecimento dele. Então, é isso, gente, que vocês tenham aí conhecimento da medida que vocês já possuem, que vocês não se deem por satisfeito, comece a aumentar essas medidas, né? Feche a porta, vai para o lugar de comunhão, e que a vida de vocês testemunhe de Cristo para seus vizinhos, para suas famílias, para as pessoas das suas redes sociais, que você possa ser uma testemunha viva e que a maior motivação de você buscar as bênçãos do Senhor não seja para se fartar, mas seja para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida e quando as pessoas olhar para você, elas queiram Jesus. Amém? É isso aí, gente.